sempre gostei de desenho. Eu era aquela criança que sempre estava com o lápisinho na mão desenhando. Eu sempre gostei de pintura, mas eu não entendia muito bem. Eu gostava de pintar nos trabalhos da escola. Professor de artes, inclusive, levou alguns quadros meus, porque ele gostou tanto que ficou para ele. No projeto de literatura, os professores me chamavam para fazer pinturas, quadros, e eu sempre fui envolvida na arte, né? Eu sempre fui envolvida, desde quando eu me entendo por gente. Mas eu comecei a fazer um curso de pintura para tentar aprimorar o que eu já sabia. E eu fiquei uns 2 meses, aprendi o básico do básico do básico, como pegar o pincel, como lavar o pincel, entender um pouquinho de cores, mas eu acabei saindo por causa da hora de trabalho. Então, o que eu pinto hoje, eu literalmente aprendi sozinha. Eu comecei a trabalhar com pintura em 2020, que foi na pandemia, para poder lidar com o que estava acontecendo com o mundo, lidar com o que eu estava sentindo. E eu fiz um quadro de um leão desse tamanho. Não era o intuito vender, não era o intuito comercializar, o intuito era só pintar aquele quadro e ter um tempo para mim. Eu acabei vendendo esse quadro para uma amiga. E depois que eu vendi esse quadro, veio outra pessoa para encomendar outro. O quadro que era desse tamanho ficou de 1 metro. E eu fui vendendo esses quadros de leão. Era um leão todo colorido. Eu acredito que seja uma pintura em pop art até. E depois eu fui modificando o tipo de pintura que eu estava fazendo, tentando me identificar mais com o que eu gostava, com o que eu queria passar. E em 2020 eu abri uma loja, que é no Instagram, inclusive é Becart, com 2 T's. A princípio com pinturas em pop art de leões. E depois eu comecei a fazer retratos, que era algo que eu estava treinando há muitos anos já. Só que eu comecei assim, a pintar nesse tipo de pintura em 2020. Eu já fazia retratos a lápis, né? Com lápis de cor, mas na tela eu comecei com esse tipo de pintura, que eu estava treinando há um bom tempo já. E em 2020 eu comecei a pintar esse tipo de pintura, que é uma arte vetorizada, são cores de cinza. No fundo eu gosto de deixar algo bem colorido, porque o retrato já é preto e branco. Eu coloco cores vibrantes, eu gosto de colocar colagens, eu gosto de colocar desenhos, frases, letras de música. Esse aqui, eu acho que muita gente vai conhecer, é o J-Hope, do BTS. E só pra explicar, aqui, essa parte aqui é colagem, aqui cores bem vibrantes, que eu gosto de colocar bastante cores nos meus quadros. E um desenho, que representa o bonequinho do BT21, que também faz parte dele. Mas eu não pinto só cantores. Eu faço também retratos. Esse aqui é um presente para um amigo, um grande amigo, e aqui é a família dele. Eu gosto de colocar, vocês já viram, cores, muitas cores, e o retrato preto e branco. Essa técnica aqui é a técnica vetorizada, que é separação de tons. E é a técnica que eu uso atualmente. Eu comecei a pintar leões coloridos e migrei para o retrato. Eu sempre gostei de desenhar retratos, de desenhar pessoas, porque captar memórias, captar momentos e criar até, porque tem quadros que eu faço que são fotos que não existiram, momentos que não existiram, e eu faço a criação daquela memória. Então para mim isso é muito legal, isso é muito emocionante. Tem quadros que eu faço para pessoas que infelizmente já faleceram, que não conseguiram conhecer um parente. Então eu crio essa memória em um desenho e é um presente
presente é um presente que é muito, 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 muito lindo. E eu amo fazer isso, eu amo fazer isso. E eu amo que eu consigo trazer uma memória boa, mesmo que tenha acontecido uma coisa tão triste. Beca, você poderia nos falar a arte que você mais gostou de pintar, a sua preferida? E geralmente as artes têm um significado, né? Você poderia também nos passar um pouco do significado dela? A minha arte favorita é esse quadro, eu coloquei o nome dela de Liberdade. Esse quadro, ele fala muito sobre a sociedade digital e como reagimos a ela. Eu quis colocar curtidas. Aqui a estátua, ela tá quebrada. Ela tem uma tatuagem com o nome Ambição. E eu quis colocar essa mancha preta porque eu quis passar uma liberdade manchada, que realmente não existe essa liberdade no meio digital. De você querer compartilhar o que você gosta sem ter um medo de julgamento, de você ser quem você quer realmente ser, sem ter essa preocupação do que as outras pessoas na internet vão achar. Enfim, esse quadro aqui ele foi muito, muito especial e continua sendo. Eu pintei ele em 2022, eu tenho um apego nele e esse é o meu favorito. Esse quadro aqui também é uma doação que eu vou fazer para a Casa dos Velhinhos. Esse quadro, ele é a linha do tempo. Eu ainda não especifiquei um título a ele, mas aqui tem uma mão de uma pessoa idosa e aqui são as linhas do tempo. A adolescência, a infância, a vida adulta, memórias. Cada linha representa uma passagem do tempo. E aqui é como se ele estivesse fazendo uma música com cada fase da vida que ele dá. E aqui é como se ele estivesse fazendo uma música com cada passagem do tempo. Eu faço questão de fazer uma doação para a Casa dos Velhinhos porque traz uma reflexão muito boa. Beca, você já participou de exposições, né? Você poderia nos contar um pouco de como foi essa experiência? Quais exposições você já participou? Eu participei de algumas exposições na Casa da Cultura, exposições em dueto com outros artistas. Eu ainda não fiz uma exposição só minha, mas eu participei de várias exposições. Recentemente, o Cícero, um artista plástico aqui de Arapiraca, ele fez uma exposição com o nome Dueto. É uma pintura que é feita em conjunto, né? Eu fiz uma parte da pintura, ele finalizou a pintura. Aí essa exposição foi em algumas escolas, foi em algumas universidades, foi também no Museu Zezito Guedes e recentemente ela finalizou, mas foi uma exposição que rodou muitas escolas e foi muito legal de participar porque esse trabalho que o Cícero fez, ele é em conjunto, então é interessante e você aprende muita coisa com outro artista. Eu também participei de exposições na Casa da Cultura, no hall da Casa da Cultura, com outros artistas. Foi uma exposição com, eu acho que 10 pintores. Cada um trouxe 2 ou 3 pinturas e foi exposto lá. Recentemente eu vou participar de uma exposição, inclusive amanhã, é uma festa do BTS. Inclusive tem vários aqui que eu pintei para levar para lá. Tem outra ali do Jungkook que eu estou terminando também. E também participei de um evento e ganhei esse troféu. Eu ganhei ele em 2022, Artista Revelação de Arapiraca e meu xodózinho. Eu também estou participando de um projeto muito legal com o vereador Wellington Magalhães. Ele está criando um memorial, que é uma forma de agradecer pela contribuição no crescimento do bairro Canafístula. Aí eu estou pintando alguns quadros que vão ficar expostos fixos lá. Beca, você já contribuiu para um restaurante com pinturas ou algum local daqui de Arapiraca? Poderia nos contar um pouco? Um dono de restaurante entrou em contato comigo para fazer uma restauração. Eu nunca tinha feito restauração na minha vida. E ele quis que eu fizesse uma restauração de uma boneca baiana.
Eu acho que ela tem 1 metro e alguma coisa. E eu fiz essa restauração, essa pintura, e no vestido ele queria que eu colocasse referências de Arapiraca. Então eu fiz nos retalhos do vestido da boneca baiana, a perucaba, eu fiz o bosque, eu coloquei a folha de entrada da Arapiraca, né? Eu coloquei essa foto em alguns dos retalhos. Foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha feito nenhum tipo de restauração. E eu gostei muito, tanto é que às vezes eu pego trabalhos assim, de restaurações. A gente vê no seu Instagram, Beca, a gente viu que você pintou um quadro do atual prefeito de Arapiraca, né? Uhum. Que é o Luciano Barbosa. Você poderia nos contar um pouco de como foi a produção dessa arte? Eu fiz uma pintura do Luciano Barbosa, foi um presente, na verdade, porque quando eu comecei a pintar em 2020, meus quadros pararam na Casa da Cultura. Uma tia passou aqui em casa e viu uns quadros pendurados na parede da sala e perguntou onde tinham sido comprados, mas tinha sido ter. Aí ela me influenciou a levar na Casa da Cultura para participar de algum tipo de exposição, porque na Casa da Cultura tem várias exposições com artistas locais. E eu levei lá, o antigo secretário da Casa da Cultura me acolheu, me incentivou a participar das exposições com os outros artistas e eu vi que o secretário da Casa da Cultura, ele realmente gosta do que faz. O antigo secretário da Casa da Cultura é o Wellington Magalhães, que é o vereador que está criando esse projeto do Memorial da Cana Fístula. Ele me acolheu, ele me incentivou na pintura e eu vi que tinha muito da ajuda do prefeito, do Luciano Barbosa. E eu fiquei muito grata por aquilo estar acontecendo. E aí eu criei a pintura para o Luciano Barbosa e eu presenteei como uma forma de agradecimento para que ele continuasse contribuindo, porque muda vidas, a arte muda a vida. A arte, o meu antigo professor de artes em 2019, 2018, ele me falou uma coisa que é muito verdade. A gente não encontra a arte nos encontra. E naquele momento a arte tinha me encontrado e em um momento que eu estava muito fragilizada por causa do que estava acontecendo com o Covid, com a pandemia, com perdas, e eu tentei lidar com essa situação por meio da arte. Saber que o vereador Luciano Barbosa e o Wellington estavam tão engajados na arte, na cultura, me fez refletir e querer presentear ele por gratidão mesmo. A boneca baiana, que eu tinha feito a restauração, o restaurante em si, ele é um restaurante voltado a comidas nordestinas. E fazer os retalhos com pinturas locais, com pinturas de pontos culturais aqui de Arapiraca, traz o valor cultural do local. A arte, ela traz esses valores culturais. A arte, ela traz essa sensibilização da reflexão, do pensar, do sentir. E cada pintura e cada artista traz algo cultural, regional dele. A arte, ela é isso.